Fala aí pessoal, nesse vídeo você vai ver o processo dessa pintura do Taz e algumas dicas aí de pintura. Então, vamos que vamos! Então, para quem acompanha o canal já deve ter reparado que eu faço bem pouco cartoon aqui. Eu nem lembro a última vez que eu fiz alguma coisa relacionada com cartoon. E eu nem estudo muito cartoon na verdade. Mas o conhecimento de luz e sombra, cores e os processos de pintura que eu conheço já me ajuda a conseguir um resultado razoável, mesmo não estudando esse assunto em si. Eu simplesmente faço uma adaptação na escolha das luzes e na escolha dos valores que eu vou usar para representar a iluminação, para deixar eles um pouco mais adaptados para o cartoon. É claro que existem várias formas de finalizar cartoon, mas essa finalização com shader agora, que tem esses efeitos de sombra e tal, textura, está sendo bem usada, principalmente depois das animações 3D, né, que deram esse visual, um acabamento mais realista para o cartoon, e realmente fica bem bonito, né? Eu gosto bastante, eu sempre gostei de acabamentos com efeitos, assim, nunca curti muito acabamento chapado, né, cores chapadas e tal. Então acho bem legal adaptar esse conhecimento de luz e sombra para fazer cartoon. E se você gosta de cartoon e quer aprender a fazer esse tipo de iluminação, esse tipo de sombreamento, né, esse tipo de shader, esse acabamento, seja lá como você queira chamar, né, cada um é sombreamento, é coloração, finalização, shader, sei lá, chame como quiser, mas o que importa é você saber luz e sombra, conhecer bem os materiais e conhecer bem cores. E esse conteúdo que eu apresento lá no meu curso, se você quiser se aprofundar nesse assunto, seguindo uma ordem lógica, com vídeos explicativos bem diretos, né, sem nada de enrolação, dê uma olhada no meu curso, clique no link da descrição do vídeo para você ver em detalhes o que o curso apresenta para você. Outro ponto importante é que quando você tem um conhecimento teórico, você precisa de alguma forma de expressar ele no papel, de passar ele para o papel ou para o digital, ou qualquer que seja a plataforma que você for trabalhar. E isso tudo vai ser convertido em cores, né? Valores. A forma que você vai transmitir esses valores para o papel ou para o desenho digital vai depender muito da sua forma de visualizar as coisas. Se você for procurar aí no YouTube Speed Paints, né? Speed Paints, sei lá. Speed Paints acho que seriam calças rápidas, mas sei lá. Mas você vai ver que vários artistas conseguem bons resultados com métodos bem diferentes um do outro. Tem artista que começa pintando sobre o preto, né? Deixa o fundo todo preto e depois vai passando as cores, fazendo do escuro para o claro. Tem os artistas que seguem um esquema mais comum, né? Do claro para o escuro. Tem artistas que fazem monocromia antes. Então tudo isso vai variar do gosto do artista, a forma que ele visualiza com mais facilidade o resultado final. Isso você só vai conseguir escolher depois que você tiver um bom conhecimento de luz e sombra e de acabamento em si, né? Você tiver uma maturidade um pouco maior. Eu ultimamente estou gostando de trabalhar primeiro a luz ambiente, pensar no ambiente primeiro para depois trabalhar as luzes, as fontes de luz da cena. Mais uma vez eu volto lá na questão do curso. Se você não sabe o que é luz ambiente, luz indireta, ou luz global, né? As fontes de luz, os tipos de fontes de luz, você vai ficar perdido, você não vai saber. Não é simplesmente uma questão de começar pelos tons mais escuros, começar pelos tons mais claros, né? Você tem que saber o que cada valor representa dentro daquela situação que está criando, né? Se aquele valor representa um reflexo, se aquele valor representa uma luz mais forte, se representa uma sombra de oclusão, se representa uma luz ambiente e assim por diante. Então, se você quer fazer acabamento nesse estilo que você está vendo do Taz, estude essas coisas que eu comentei aqui: iluminação, os tipos de luz, estude materiais e estude cores, obviamente, porque tudo se resume a cores e valores. E se você quiser uma ajuda para estudar, tem o meu curso aí na descrição do vídeo, que tem um resumo, né, lógico e bem compactado, para você não precisar gastar muito tempo para aprender essas coisas aí, beleza? Uma coisa que eu estou gostando bastante de fazer, vocês devem estar vendo aí nesses processos de pintura que eu estou postando, e nos à frente também, é de passar uma base de cores um pouco mais suave, digamos assim, do que vai ser o resultado final, ou menos saturada e com uma iluminação mais alta, para eu trabalhar em cima dessa base. O bom de trabalhar com uma base assim é que você já sabe toda a iluminação da cena que você vai ter que finalizar, porque sempre você vai ter que ter um processo de finalização, de acabamento, não tem como pintar direto se você for pintar em camadas, né? O processo de pintura que eu acho interessante é você pintar direto. Eu fiz um Speed Paint aqui de um monstrinho, tipo um orc, alguma coisa assim, né, com uma armadura, que eu fui pintando direto. Eu visualizei a iluminação que eu queria e fui finalizando praticamente direto, sem ficar voltando. É um método que eu gosto de pintar, só que em situações mais complexas ele se torna um pouco difícil.
de você manter fixar na mente essa iluminação que você pretende passar no final. Já nesse outro sistema não, você consegue fazer uma base geral para você ir trabalhando em cima depois. E isso também é uma questão de limitações do artista, né? Porque se eu tivesse a capacidade de visualizar nitidamente iluminações mais complexas, eu não precisaria passar uma base. Então depende muito do teu sistema. Por isso que no meu curso eu não ensino um método de pintura, tipo, siga isso, passe uma base de cor, comece com monocromia, comece com as sombras, comece com não sei o que. Eu não gosto de fazer isso porque eu já usei vários métodos de pintura, começando por diversos caminhos diferentes. E eu percebi que cada método tem suas vantagens e desvantagens. Então não tem como você determinar que esse aqui é o método supremo, o melhor método do mundo, que todas as pessoas que usarem esse método de pintura vão conseguir pintar. Não importa. Eu tô fazendo uma campanha nos meus vídeos aqui para desmistificar isso, tentar colocar na cabeça de quem segue aqui o canal que o que importa é o conhecimento de luz e sombra que você tem. Você precisa entender muito bem luz e sombra, entender cores, entender valores, para você conseguir pintar com o material que você quiser e você desenvolver teu próprio método. Lá no meu curso eu mostro estratégias de pintura, que seriam formas de você visualizar a pintura. Começar pelas cores mais escuras. O que você vai ter que pensar para você começar a pintura com as cores mais escuras? O que você vai ter que pensar para começar com as cores mais claras? Né? Dependendo do material que você for usar, vai valer a pena começar por um método específico. Dependendo do outro material, já vai valer a pena usar um outro método. Na pintura digital não tem tanto isso, porque a pintura digital não tem limitações de sobreposição de camadas, né? Já os materiais físicos têm. Então, esse método que eu estou usando aqui, ele funcionaria muito bem com uma base de guache e finalização com lápis de cor em cima. Você passar uma base mais suave com o esboço da iluminação embaixo e daí finalizando com lápis de cor, né? Para quem não gosta de trabalhar efeito com tinta, é perfeito, você só passa a base com tinta e depois finaliza com lápis de cor. E os detalhes de reflexo, alguma coisa assim que seja em branco, você pode fazer com a própria tinta ou usar caneta, né? Caneta gel, sei lá, outro tipo de material para fazer os detalhezinhos depois finais de reflexos, brilhos e tudo mais. Então não tem um método específico, por isso que eu não estou nem comentando muito isso, eu estou explicando o que eu pensei, o que eu planejei na hora de fazer, para você entender que você vai poder desenvolver o teu sistema de acordo com o teu modo de visualizar a pintura. Quando você for pintar, você vai formular ela na tua mente, você vai visualizar a pintura e você vai ter que passar para o papel. De acordo com o modo de você visualizar, você vai ter um sistema melhor de passar para o papel. Bom pessoal, então esse vídeo é isso que eu queria passar para vocês. Sempre lembre, quando for estudar alguma coisa, tenha um alvo, nunca pratique simplesmente por praticar, sempre pratique em cima de alguma coisa específica, tipos de luz, tipos de sombra, estruturas, sempre tenha algo para atingir, não saia desenhando simplesmente por desenhar, achando que vai chegar em algum lugar. Uma coisa interessante que aconteceu muitas vezes comigo foi isso. Eu desenvolvia a habilidade em usar um sistema de pintura, um método, né, uma técnica que seja, e depois de um tempo eu mudava. Eu estudava um pouco mais, aprendia um pouco mais coisa e eu percebi que aquele sistema que eu estava usando, né, aquela técnica não era tão legal de acordo com aquilo que eu tinha aprendido de novo. As coisas novas que eu tinha aprendido me levavam a usar uma técnica diferente, que tivesse mais próxima daquilo que eu estava aprendendo naquele momento. Por eu alterar a técnica de pintura, por eu mudar o método de pintura, eu, digamos, perdia a prática em pintar. Porque eu tinha prática em usar um método, aí eu comecei a usar o outro, agora acabou, minha prática foi embora. Então, pode acontecer com vocês várias vezes isso. Vocês estão conseguindo bons resultados, mas vocês aprendem uma coisa nova que vai te levar a ter resultados melhores, mas aquele sistema de pintura, aquela técnica de pintura que você está estudando, ela é limitada para aquilo que você fazia antes, que você sabia antes. Agora que você aprendeu coisas novas, você vai ter que adaptar a tua técnica e voltar a treinar em cima dessa nova técnica. Então talvez os resultados que você obtenha com a nova técnica sejam piores do que aqueles anteriores. Mas quando você pegar prática em usar essa nova técnica, aí sim você vai ver resultados melhores, resultados que você não conseguiria com aquela técnica anterior. Então é interessante essa questão de você sempre estar atualizando o teu conhecimento e tua prática. Não confunda conhecimento com prática. São duas coisas totalmente diferentes. Essa ideia que para aprender a desenhar é só praticar é totalmente errada. Não adianta ficar praticando sem ter objetivo para atingir. Você já viu alguma pessoa que treina arco e flecha treinar sem alvo? A pessoa ficar tirando flecha para cima, para baixo, para tudo que é lado, sem ter um alvo para atingir?
é idiotice, né? É uma coisa imbecil que não pode acontecer no desenho. Então você tem que ter um alvo para atingir se você quiser se desenvolver. Então é isso, pessoal, sem mais, confira os links aí na descrição. Ali no meu site vivedesenho.com, além do meu curso pago, tem um curso gratuito. É só você explorar ali o site, clicando ali na aba cursos, você vai ver que tem um curso grátis de desenho. São alguns vídeos que eu postei aqui no canal, que eu organizei eles em ordem lógica e coloquei algumas explicações adicionais, sugestões e exercícios para ajudar você a seguir aquele curso que eu já postei aqui de uma forma mais lógica, mais direta. E também é bom de ir lá no site que você não tem distrações, né? Se você entra ali no site, só tem o curso, você não vai ter perigo de se distrair com outras coisas. Lá no meu site também tem algumas referências de anatomia para você estudar, então dê uma olhada lá. Beleza, mano? Em breve eu vou postar mais coisas no site, então se você quiser, se inscreva na minha lista de e-mails, que quando eu postar alguma coisa nova no site, eu vou sempre estar mandando para quem estiver na lista, porque eu pretendo colocar mais referências de anatomia em 3D lá, para quem está estudando. Uma das coisas mais importantes para quem estuda anatomia é referência, porque a gente precisa ver a musculatura para poder entender. E em breve eu vou fazer um curso de anatomia e um curso de pintura digital, assim como eu fiz esse curso de luz e sombra. Então, para ficar por dentro das novidades, é só se inscrever aqui no canal, acompanhar sempre os meus vídeos, me siga nas redes sociais também, né, Instagram, Facebook, que eu sempre vou estar postando as novidades por lá, e tudo que sair de novidade também vai estar no meu site. Então sempre esteja dando uma olhadinha no meu site, sempre vai ter alguma coisinha nova lá para ajudar você a continuar aprendendo a desenhar e, se possível, viver de desenho. Valeu, pessoal, aquele abraço, bons estudos e eu fui!